boa tarde. Falamos ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71, nessa transmissão especial do Estação Cultura, em integração com a nossa co-irmã Rádio FM Cultura, transmissão ao vivo pela TVE Canal 7 e pela FM Cultura 107,7 para os telespectadores e ouvintes da comunicação pública do Rio Grande do Sul. Hoje um clima super agradável, temperatura é de 28 graus, sensação térmica um pouquinho acima, 29, mas tem um ventinho fresco e aqui tem a cobertura também, os jacarandás que dão aquela sombra também acolhedora, então tá muito agradável de se fazer um passeio, visitar aqui a Feira do Livro, que está aberta desde as 10 horas da manhã, vai até as 8 horas da noite, então tem um amplo espaço aí de tempo para que as pessoas possam vir prestigiar, fazer esse encontro com livros e escritores. E a gente aproveita para fazer a primeira atração de hoje, apresentar o que a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul está promovendo aqui nesse que é um dos eventos mais importantes, um ícone da cultura aqui do Rio Grande do Sul, a Feira do Livro de Porto Alegre, sua edição de número 71. Recebo aqui ao meu lado secretário de Cultura do Estado, Eduardo Loureiro. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo e já, né, parabéns aí por essa iniciativa que a gente sabe tem a participação de muitas mãos e uma delas é a do governo do Estado. Bom, Paula, minha saudação a todos os telespectadores aqui da TVE. Quero dizer que é uma alegria muito grande, né, poder estar aqui hoje prestigiando, participando da nossa Feira do Livro, que é um patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do Sul e, de fato, a Secretaria da Cultura se coloca, mais uma vez, né, como parceira deste grande evento e não poderia ser diferente. A cultura que tem merecido toda uma atenção, tem sido priorizada, né, pelo governo do Estado, liderado aí pelo governador Eduardo Leite, que tem essa sensibilidade, tem nos orientado muito nesse sentido. A Feira do Livro é patrocinada através da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura, são R$700 mil, né? Inclusive é um valor dobrado em relação àquele padrão ou teto, né, que a LIC disponibiliza para os projetos culturais, que chegam a R$350 mil. E estamos aqui participando, né, com stand, está aqui o IEL, que é o Instituto Estadual do Livro, a Biblioteca Pública do Estado, com o seu stand, com acervos, promovendo inclusive, né, a literatura, um acervo missioneiro, né, de autores missioneiros. Teremos aqui atividades, nós que temos a missão também de coordenar toda essa programação alusiva aos 400 anos das missões, que nós vamos comemorar o ano que vem. Falar das missões é falar muito da formação também do nosso povo, do nosso Rio Grande, e toda a influência, né, dos jesuítas, dos índios guaranis, para a construção da história do nosso Rio Grande do Sul. Então, parabéns à Câmara Rio-Grandense do Livro, né? Nosso presidente, o Maximiliano Ledur, né, que está se despedindo e que fez um belíssimo trabalho aí à frente desta instituição. E vida longa a nossa Feira do Livro, que chega a sua edição de número 71 e que muito, né, tem contribuído para o incentivo à leitura, que eu considero algo fundamental, né, para a formação e para o desenvolvimento do nosso Rio Grande. O senhor comentava, né, toda essa comemoração, a programação alusiva aos 400 anos, né, das missões jesuíticas guaranis, e o senhor conhece muito bem a região, né, foi prefeito de Santo Ângelo por 2 mandatos, né, tem uma trajetória construída também ali na região missioneira, então acredito que tem um duplo valor, né, não só o reconhecimento histórico como gaúcho, mas também como missioneiro, né. Sem dúvida, né, uma das missões, né, que me foi delegada pelo governador Eduardo Leite, quando eu fui convidado para assumir a Secretaria da Cultura, foi exatamente coordenar toda essa programação alusiva aos 400 anos das missões. Então nós temos um decreto que foi assinado pelo governador, instituindo, né, o ano de 2026 como ano dos 400 anos. Nós temos uma comissão oficial também, integrada aí por quase 50 entidades, que tem trabalhado exatamente no sentido de elaborar toda uma programação que vai começar agora, no final deste ano. Já temos aí
Festival de Cinema nas Missões, temos seminários, temos eventos culturais, artísticos e que vão se estender ao longo do ano de 2026 com o objetivo justamente de promover esta história e, acima de tudo, de construir o desenvolvimento do nosso Rio Grande, né? Como eu disse antes, o Rio Grande do Sul ele foi muito influenciado por esta experiência vivida pelos jesuítas, pelos índios guaranis, que deixaram um legado extraordinário, não só na cultura, mas na própria economia, né? Então a gente vai aproveitar também a Feira do Livro para falar sobre essa temática muito importante. Aliás, hoje, né, às 18 horas, dentro da programação da Feira do Livro, nós temos um painel dos 400 anos das missões. Nós vamos participar, será no Memorial do Legislativo, com a participação do Alci Cheuiche, né, que é um grande especialista, a né, obra em Sepete Araju, missões, né? com a obra, né, Sepete Araju, outras obras também importantes, um grande, né, escritor, historiador, enfim. E então essa, de fato, tem sido uma das nossas importantes missões à frente da Secretaria de Estado da Cultura, com também muitos investimentos acontecendo, né? Foram firmados convênios para equipamentos de cultura, equipamentos de turismo. Então o Estado ele vem realizando investimentos, porque o Rio Grande do Sul, todos nós, né, somos frutos justamente dessa miscigenação de culturas, de raças, de etnias. São os jesuítas, os índios. Estamos comemorando agora os 150 anos da migração italiana. No ano passado foram os 200 anos da imigração alemã. Então é isto, né? Eu acho que tudo isso influenciou naquilo que somos, na nossa cultura, e as missões também, né, merecem todo um destaque nesse cenário todo. A gente recebe hoje o secretário estadual da Cultura, Eduardo Loureiro, falando aí das iniciativas, né, dentro da abordagem da Feira do Livro, outras iniciativas de amplitude estadual, não só aqui a Feira de Porto Alegre, que tem um alcance, né, também estadual e nacional, porque sabemos que muitas pessoas vêm do interior para prestigiar a feira, e a feira, de certa maneira, também incentivou, né, que outras edições, outros municípios também realizassem suas feiras já muito consolidadas também. E temos muitas ações, né, da Secretaria. Eu quero só reforçar, o secretário já chamou a atenção para essa programação dos 400 anos, né, da presença, né, das missões jesuíticas guaranis, que então hoje, a partir das 18 horas, né, só reforçando ali no memorial, porque a gente está falando também não só para os nossos telespectadores, mas também para os nossos ouvintes da Rádio FM Cultura, nessa transmissão especial e integrada aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Então, o lançamento da edição comemorativa do romance Sepete Araju, palestra e exposição O Renascer das Missões, 400 anos, aqui no Memorial do Legislativo, fica aqui no Centro Histórico, do ladinho ali na Duque, número 29. Quem vem visitar a feira também já pode passar ali também para prestigiar esse momento. E ainda, a propósito dessas comemorações, tem um bate-papo Literatura Missioneira no dia 12 de novembro, a partir das 2 horas da tarde, ali na Sala dos Jacarandás. Aí aqui é bem do ladinho de onde estamos nós aqui na Feira do Livro, porque é no Clube do Comércio, que fica na Rua da Praia, ou Andradas 1085, aqui no Centro Histórico. Lembrando que a gente também está aqui hoje estamos instalados aqui no corredor, entre as bancas, mas temos também a nossa casa, de onde já transmitimos a primeira edição aqui do Estação Cultura Especial da Feira. Nosso estande da FM Cultura e TVE, também transmissão de outros programas pela rádio. Então, fica o convite para que todos nos acompanhem. Secretário, a gente falou bem no começo da nossa conversa da LIC, que é importantíssima, né? Lei de Incentivo à Cultura, que dá esse fomento, né, para as iniciativas culturais, entre elas a Feira do Livro de Porto Alegre. Tem também outras ações, tem a PNAB, que está com o segundo ciclo aberto, né, com inscrições e propostas podendo ser apresentadas até janeiro. O que mais o senhor pode nos trazer aí de volumes, né, de valores investidos e ações, né, de fomento à cultura? Bom, nós temos várias linhas de fomento, vários editais já lançados. Nesse ano nós executamos inclusive a PNAB 1, que foram 4 milhões de reais investidos na compra de livros. Foram 160, inclusive, bibliotecas beneficiadas que receberam estas obras, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul.
Há 2 semanas atrás nós lançamos então o ciclo 2 da PENAB, então estão sendo investidos só nessa linha, né, do livro, literatura, enfim, leitura, em torno de 3 milhões de reais para atividades culturais, para compra de livros também, para eventos, né, como mostras, seminários, feiras do livro, enfim, que estão e que poderão ser realizadas, né, ao longo do ano que vem com recursos da PENAB. É importante alertar aqui os produtores culturais que o prazo para apresentação dos projetos ele se encerra em janeiro, né, dia 20 de janeiro, se de encerra, 2026, então, de 2026. Então é importante que as pessoas se apurem, né? Porque também vem final de ano, é um período meio atropelado, né? Então, com antecedência Exatamente. é sempre mais acertado, né? Exatamente. Até porque tem os formalismos também, edital tem um rigor, né? Que exige também que haja toda a adequação, né, formal dos documentos. Exato. Né? Aliás, é importante ressaltar, né? O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro a lançar os editais da PENAB, com a presença, inclusive, aqui, né, do secretário executivo do Ministério, Márcio Tavares, enfim, que esteve prestigiando esse evento. Nós temos a LIC também, né, que está sendo executada ainda. Nós temos vários projetos sendo contemplados, muitos deles, né, justamente nesta área do livro, da leitura, da literatura, bibliotecas, enfim, né, e também muitos eventos sendo realizados pelas prefeituras, porque este ano nós lançamos o edital do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, e repassamos os recursos diretamente para as prefeituras, porque nós entendemos que para que efetivamente a política pública, né, ela chegue lá na ponta, ela possa beneficiar diretamente o cidadão, são os municípios que têm esse conhecimento sobre as necessidades e para que realmente o recurso, né, ele possa chegar lá no cidadão de uma forma mais efetiva, considerando as necessidades, as prioridades de cada comunidade. Nós entendemos como importante fazer essa distribuição. A Secretaria da Cultura, foi ainda na época da secretária Bia, né, uma decisão absolutamente acertada, de lançar o edital e repassar os recursos para as prefeituras. São 26 milhões de reais que foram repassados. Claro que cada município ele escolhe, ele define aonde o recurso será investido, mas nós temos um grande número de projetos também nesta área da literatura, da leitura, do livro. Muitas feiras, né, de livros estão sendo realizadas com recursos da Secretaria da Cultura. Então é um volume muito significativo, né, de recursos, além dos projetos também que o IEL desenvolve. Vamos ter agora, né, na semana que vem, o Prêmio Minuano de Literatura. Tem um desafio literário também, que é muito bacana, né? O Prêmio Minuano já reconhecido, né? Bem consolidado. Exatamente, foram quase 300, se eu não me engano, 343, né, projetos inscritos. Então, várias categorias serão premiadas na semana que vem. Nós temos o desafio literário com atividades agora, né? Se eu não me engano, é nesta semana que nós teremos a mostra, né? Exato, e é uma competição muito bacana, as pessoas são convidadas, né, justamente provocar a sua criatividade literária, né? Exatamente. Então é um momento de muita vivacidade criativa, né, secretário? Um outro baita projeto, né, que eu acho interessante ressaltar é o Artista Presente, né? É o Artista na Escola. Foram 620 mil reais que nós investimos nesse ano. Foram 50 escolas beneficiadas, 23 municípios, né? Mais de 7 mil alunos abrangidos. Então é uma forma de realmente incentivar o hábito da leitura, que é fundamental. Esse efetivamente, né, além, claro, de movimentar toda uma cadeia produtiva, de gerar emprego, gerar renda, né? O grande objetivo destas ações é justamente incentivar o hábito da leitura. E como isso é importante, né? Ainda mais nesse cenário que a gente vive hoje, de internet, né? Quer dizer, a atenção das pessoas sendo disputadas por tantas fontes diferentes, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Eu acho ótima a tecnologia, a internet, essa infinidade, enfim, de fontes de informação, mas a gente precisa cuidar muito em relação à qualidade desse conteúdo consumido pelas pessoas. E o livro é que garante isso, né? Os autores,
os pesquisadores, através da literatura, as pessoas estarão realmente tendo acesso a um conteúdo de muita qualidade, o que é fundamental. E né? num outro tempo de fruição também, né? Exatamente. O livro, ele traz essa demora, né? Que às vezes as pessoas estão tão acostumadas com a celeridade do digital, né? E da informação sendo jogada em cascatas, né? Para cima, né? Dos nossos recursos visuais, intelectuais, né? E o livro não, ele dá essa aproximação, né? De tempo mais demorado, né? Aquela profundidade, né? Aquele conteúdo mais realmente qualificado, mais aprofundado, que faz toda a diferença, né? Na formação das pessoas, né? Nos jovens, dentro das nossas escolas, a gente, como eu disse, tem projetos, né? Justamente de incentivar a leitura. Então é isso, né? Eu acho que realmente a leitura de livros, especialmente, garante realmente, né, que as pessoas possam ter acesso a informações qualificadas. Isso vai garantir um desenvolvimento mais adequado também das pessoas, né? E isso vai fazer toda a diferença no futuro delas, né? Nós estamos aqui na feira e observando aqui os vários alunos chegando, né? Crianças, adolescentes, e como isso é importante, né? E eu vejo que nesse ano a Feira do Livro, pelas informações que eu já recolhi, né, está alcançando um sucesso. No final de semana absurdo, teve público, né? Muito, muito intenso, né? Foi muito festejado pelos livreiros, né, e participantes aqui da feira, com já esse primeiro reconhecimento no final de semana, né? E a gente está com um clima lindíssimo essa semana também, né? É sempre convidativo, né, secretário? Agora a gente está vendo uma turminha aí chegando de alunos, o que é muito bacana aí, também, né? É bonito. Porque é a primeira formação do leitor, né? Ontem nós falávamos com uma pesquisadora, escritora, né? E todos eles acabam reforçando, ó, o pessoal abanando aqui, passando já para ter seu primeiro contato aí com a Feira do Livro deste ano aqui em Porto Alegre. Aí eu vejo com satisfação, né, que esses projetos de feiras do livro, já falamos aqui dos nossos editais de fomento, eu vejo na secretaria que um número cada vez maior de prefeituras, de produtores culturais, eles têm apresentado projetos nesse sentido, né? Então, isso, como eu disse, realmente tem um valor inestimável, né, para o desenvolvimento, para a formação das pessoas. E a gente precisa realmente começar esse trabalho cedo. Eu me lembro que quando eu fui prefeito da minha cidade lá de Santo Ângelo, né? A capital das missões, Santo Ângelo é uma cidade polo. Nós também tomamos o cuidado de criar, não tinha uma feira do livro, e que até hoje ela é realizada. Aliás, se encerrou na semana passada mais uma edição. Então, incentivar esse tipo de projeto, de iniciativa, é algo realmente muito importante. E a Feira do Livro, ela, não sei para ti, Paula, mas para mim ela faz parte da minha história. Eu lembro, né, ainda quando criança, eu sempre morei no interior, mas a gente vinha seguidamente para Porto Alegre, e eu via muito aqui, trazido pelo meu pai, né, que também foi prefeito, foi deputado aqui, e ele me trazia muito na Feira do Livro, né? Então eu tenho aqui ótimas essa memória lembranças, afetiva, né? Acho que muitas e muitas crianças tiveram essa oportunidade, e esse registro fica para sempre, da nossa né? identidade, né? E isso me ajudou muito. Eu sempre tive o hábito da leitura, e aqui a gente se inspira, né? A gente aprende a gostar do livro, ter esse contato aqui com os escritores, com os autores. Isso realmente marca a nossa vida, né? Então, que alegria hoje poder estar aqui na condição de secretário da Cultura, né? Prestigiando mais uma edição que está tendo muito sucesso. Claro que ano passado a gente teve um problema sério, né? A feira ela foi impactada aí pelas enchentes. O aeroporto ainda estava fechado, estava recém-abrindo, então os acessos ainda estavam prejudicados, mas felizmente hoje estamos vivenciando aqui uma edição da Feira do Livro na sua
plenitude sem problema nenhum. Né? E fica o convite, né, para a gente poder festejar, secretário, com todos os porto-alegrenses, com todos os gaúchos, porque a Feira do Livro de Porto Alegre, ela é sim de todos os gaúchos, né? A gente faz esse convite para que acompanhem até o dia 16 de novembro, sempre das 10 da manhã até as 8 horas da noite, a oportunidade aí de ter contato com a literatura. São várias iniciativas, além das sessões de autógrafos, tem palestras, oficinas, então são vários momentos, né, de poder encontrar com o livro, de poder encontrar com o escritor. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pela presença, estreando hoje o programa aqui da Feira do Livro com essa conversa com o secretário estadual da Cultura, Eduardo Loreno. Um prazer recebê-lo e até uma próxima. Com certeza ainda nos encontraremos aqui pelos corredores da Feira do Livro de Porto Alegre. Sem dúvida, está só começando, temos vários dias, né? E eu agradeço aí pelo convite, parabenizo também a TVE por estar aqui, né? Fazendo toda essa cobertura, levando essas informações e incentivando também, né? Convidando as pessoas para vir até a Feira do Livro, que, como eu disse, é um marco, é um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e é uma alegria poder estar aqui. Então, venho para nossa Feira do Livro de Porto Alegre, porque realmente vale a pena. Muito obrigado. Com certeza. E a gente faz um convite para que vocês permaneçam conosco. A gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais Estação Cultura. Não esqueçam também de nos acompanhar nas redes sociais. A gente está aqui numa transmissão super especial e integrada entre TVE e a FM Cultura 107,7. E os nossos perfis no Instagram são o @TVRS e o @FM Cultura. Até já, daqui a pouco tem mais Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Estamos de volta ao vivo, direto da Praça da Alfândega, centro histórico da capital gaúcha, com Estação Cultura, finalizando essa nossa presença aqui na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Eu, ao lado da minha colega Paula Coutinho, estamos aqui recebendo escritores e escritoras que fazem seus lançamentos aqui na feira. Lembrando, a nossa presença aqui, né, Paula, fica até hoje, a feira vai até domingo. A gente vai se despedindo dessa cobertura, mas todo mundo convidado a seguir vindo até a feira. Com certeza, e vai ser a nossa chance também, né, de curtir a feira com mais calma, assim, sábado e domingo, tem 2 dias ainda de feira, né, porque a gente, com a função profissional, acaba muito focada aqui em receber e poder entregar o melhor, né, para os nossos ouvintes e telespectadores nessas conversas com os entrevistados. Então, o momento da gente poder circular aqui pela feira vai ser no final de semana mesmo, né, e fica o convite aí, vai estar bacana o tempo. Hoje também está agradável, né? Tem uma brisa que deixa mais suave esses 30 graus, né? A gente já teve 32 graus em dias mais quentes aqui na Feira do Livro. E a gente recebe agora a Cristiane Avancini Alves, escritora. Ela hoje participa de um bate-papo na vitrine de lançamento e logo depois tem a sessão de autógrafos, né, do seu livro de crônicas, Quando Tudo Transborda. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Prazer te receber aqui na feira. Obrigada, Paula. É uma grande alegria estar aqui no Estação Cultura, nesse momento tão importante para a literatura brasileira e para a expansão da nossa educação e do conhecimento através dos livros. Pois é, a gente um pouquinho antes de começar, a Cristiane confidenciava assim, eu também fiz formação em jornalismo, então as letras, né, já são um ambiente de contato, né, natural para ti. Mas a gente sabe que a escrita, né, de uma crônica, a publicação, a literatura, né, ela exige uma outra forma, né, de se expressar através das palavras. Como é que foi para ti a construção desse teu livro, né? Como ele transbordou para ti, né? Eu venho de uma área acadêmica, então eu sempre tive mais a literatura nesse sentido com as fontes, né, embasadas. E a literatura vinha desde a minha adolescência, né, eu sou muito fã do Mário Quintana e da Cecília Meirelles. E outros 2 faróis para mim foram o Érico Veríssimo e a Clarice Lispector. Eu acho que a crônica já me acompanhava nessa linha da literatura que eu sempre gostei. E o transbordamento desse livro veio junto com 2 situações, né? A primeira das crônicas que eu já tinha de, entre aspas, de gaveta, que eu gostava de escrever, mas não tinha publicado. E a nossa enchente, né, do ano passado, que nos assolou aqui no Rio Grande do Sul. E foi um momento de reflexão e de vontade de também transbordar os textos que eu tinha guardados e outros que foram produzidos a partir daí, numa obra única
que mostrasse esses sentimentos e tanto as questões físicas vivenciadas pela enchente, quanto os nossos sentimentos, as sensações, os contextos imateriais também. Uma coisa interessante do livro, é um livro de crônicas, né? Mas ele tem uma personagem que conduz essas crônicas, a Marta, e nos conta um pouquinho dessa escolha também, né? De trazer uma personagem que vai nos relatar, nos contar. Esse é um ponto que foi bem interessante e libertador para mim, sabe, Eduardo? Porque eu tinha esses textos de gaveta, como eu chamo, e os pós-enchente. Quando eu reuni, a Marta só existia no pós-enchente, não nos de gaveta. Na estruturação do livro, eu tenho a minha interlocutora, a Marta. E a Marta me trouxe uma sensação imensa de liberdade, porque muita gente me pergunta, tu que é a Marta? E eu digo, sim e não, porque eu posso ser e posso não ser. E essa sensação trouxe para mim, como se associa até a pergunta que tu fizesse, né, Paula, do processo da escrita, me trouxe essa sensação muito, muito interessante de poder tanto falar de situações que sim perpassam a própria trajetória da gente, né, pessoal, mas também as sensações que eu vejo das outras pessoas que eu posso simbolizar na Marta. Então foi esse o processo de chegada da Marta na minha escrita. E é também aquele momento de construção individual, né? É uma obra coletiva, ainda que a leitura ela seja individualizada. Enfim, a gente sabe também que não só assim, né? Existem os clubes de leitura, tem as trocas, mas é bacana também porque o autor constrói, né, o seu texto, mas tem essa liberdade de interpretação. Como tu disseste, pode ser ou não, né? Que eu seja a Marta, né? Então isso é muito livre também. Eu acho que essa é uma das magias, assim, né, da literatura. Paula, esse é um ponto muito interessante, porque eu tenho um amigo que me conhece já há muitos anos e eu até comentei um pouco isso com o Eduardo. Ele disse, então tu és a Marta. E eu, pode ser ou pode não ser. Por outro lado, eu participei de um clube de leitura de pessoas que não me conheciam, que adotaram o livro para a leitura do mês e fui ter um bate-papo com eles, com elas, eram só mulheres nesse grupo. E uma delas me falou uma coisa tão bonita que ela disse, parece que eu estou tomando um café com uma amiga, a Marta. E isso me deixou muito feliz porque mostrou que ela atingiu, como tu mencionaste, outras pessoas que não necessariamente, né, um fato pessoal meu ou alguma situação, não, outras pessoas se identificaram com os relatos também das crônicas que a Marta trouxe nas diferentes situações. E quais são as observações que a Marta faz? O que a Marta também vivencia e por onde que ela passa? O que ela conta pra gente? Eu gosto muito da crônica pelo olhar do cotidiano efetivamente, assim, sabe, Eduardo? Teve situações, por exemplo, de sair de uma repartição pública, da pessoa partilhar a situação da enchente, e a Marta cruzar logo depois por uma rua com os móveis espalhados pelas ruas de Porto Alegre. Esse foi um tema de crônica. Por outro lado, também situações na capital paulista, numa busca de emprego, que na verdade a pessoa ela diz, precisa-se de emprego. Né? É o cartaz. E desse cartaz sai a crônica. Então é de um cotidiano de situações do nosso dia a dia e do nosso olhar sobre as pessoas, sobretudo. Eu acho que o principal, tem uma palavra que eu gosto muito, que ela nem é muito usada, porque ela realmente é uma palavra diferente, mas ela aí entrava muito na minha área acadêmica, um pouco que é a questão da bioética e dos direitos humanos, que é a alteridade, né, que é o olhar sobre o outro. E eu acho que a crônica só é crônica quando ela traz o olhar sobre os outros, né, sobre as pessoas e sobre a natureza, né, porque eu coloco o Krenak na introdução na nota introdutória, e ele fala muito isso, né? A gente acabou criando subhumanidades, como se o homem não fizesse parte da natureza. A natureza está ali, nós estamos aqui, quando somos todos uma coisa só. Então é nesse sentido, nesse amplo sentido da natureza que eu gosto de trazer a Marta para as crônicas, nesse livro.
A gente reforça aqui, então, o lançamento, lembrando que a gente está nessa transmissão integrada entre a TVE e a FM Cultura. Conversamos com a Cristiane Avancini Alves, que lança Quando Tudo Transborda. Tem a sala de vitrine, que é aquele primeiro momento ali de apresentação da publicação, é hoje às 4h da tarde, no Clube do Comércio, aqui do ladinho, na Andradas, no 4º andar. E depois, em seguidinha, às 5h da tarde, acontece a sessão de autógrafos na Praça de Autógrafos. A sessão de autógrafos é hoje também na sequência, às 17 horas. Às 16 aí já segue em cortejo, né? Já vai todo mundo lá pra praça. Fazemos o transbordamento na sequência. Ótimo. E Cristiane, tu também nos falava que essa experiência, esse livro, é o teu primeiro solo na literatura, né? Saindo do rigor acadêmico, né? daquela parte em que o autor da pesquisa está baseado muito nas fontes. Como que foi essa experiência para ti e agora com o livro, né, pronto, a sensação? É uma sensação muito, muito bonita de partilha, né? A parte acadêmica, como eu já lido também com as pessoas, né, com temas sobre início e fim de vida, de alguma maneira essa questão da natureza aflorou também para as crônicas. Mas aí é como tu tinhas me perguntado da Marta, a questão da liberdade mesmo que ela trouxe, porque eu não preciso ficar presa em situações de fontes, né, de rigores, mas sim de liberdade de sentimentos, de liberdade de trocas e dessa, efetivamente, essa troca. Eu acho que a palavra principal é que eu posso expandir pela crônica muitas coisas que nós, seres humanos, estamos nos questionando hoje em dia e pode atingir a todas as idades e a todos os públicos. Então a gente faz o convite, né, para que o pessoal possa conhecer para além, né, da oportunidade hoje do lançamento, né? Tem a vitrine às 4 e depois na sequência a sessão de autógrafos às 5. Cristiane Avancini Alves, escritora, lançando Quando Tudo Transborda. Tem também, a gente vai deixar o perfil no Instagram, né, para acompanhar as suas atuações, né, na academia, na literatura. A gente deixa a referência aí também, que é o @cris.avancini. Muito obrigada pela presença, sucesso e até uma próxima. Muito obrigada a todos. A gente faz agora um rápido intervalo com esse Estação Cultura Especial, direto da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71, aqui ao vivo da Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital gaúcha. A gente volta já já, na sequência do intervalo. Olá, muito boa tarde, estamos de volta. A gente já fica aqui no intervalo conversando com os entrevistados, às vezes até se distrai. A gente está de volta aqui com a Estação Cultura Especial, direto da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71, aqui no Centro Histórico da capital gaúcha, recebendo muitos convidados, né, com histórias super bacanas. Eduardo, que me acompanha aqui nessa transmissão integrada, FM Cultura 107,7 e a TVE. Tá uma delícia, é o último dia da nossa participação, mas ainda tem muita feira até domingo, né, Edu? Isso mesmo, Paula, e a gente está chegando nesse final de jornada da nossa trajetória. A gente vai pegar uma carona de bicicleta agora para a gente dar uma acelerada aqui no nosso rumo na Feira do Livro, porque a gente vai conversar com o escritor e ciclista Pinduca Pascoal. Ele estava falando mais ciclista que escritor, para nos contar sobre o livro que ele lança aqui na Feira do Livro no domingo e que traz uma viagem e tanto, né, Pinduca? Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, obrigado por vir até aqui conversar com a gente, e a gente tem algum assunto para conversar, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, Eduardo, a Paula. Agradeço muito o convite, para mim é uma honra que estar presente aqui na nossa tão querida TVE e a FM Cultura, então fico muito feliz pelo convite. Uma viagem de bicicleta de Porto Alegre a Montevidéu, é isso que relata o livro, né? O livro Por Si Marcha, que a Paulinha está mostrando ali. E quando fala em ir de Porto Alegre a Montevidéu, eu já penso em vários caminhos, né? Então, te pergunto, como que foi, assim, em linhas gerais, essa viagem e qual a trajetória que tu tomasse, o trajeto que tu fizeste daqui até lá? Perfeito. Não, acho que tu falaste bem. Tem vários caminhos para se chegar a Montevidéu, né?
E a minha esposa é uruguaia, então nós costumamos ir para Montevidéu com uma certa frequência e vamos por diversos caminhos, né? Às vezes, eu até menciono isso no livro, às vezes a gente vai pela 116, Chuí, outras vezes a gente vai por Rivera para ver parentes. Mas como essa seria uma viagem de bicicleta e as nossas estradas são um tanto hostis, né, por causa da questão do trânsito, Sim. a gente não tem uma cultura muito para ciclismo e pedestre, então, e às vezes os acostamentos não são muito propícios para ter uma bicicleta, para se trafegar ali. Eu acabei fazendo um plano de viagem para ir pela costa leste, ali, pelo litoral norte, ali, ir por Capivari, Palmares do Sul até Rio Grande, atravessar de São José para Rio Grande e aí seguir costeando o litoral uruguai, né, depois de atravessar o Chuí. Que é uma estrada assim mais bem, não vou dizer deserta, mas com fluxo de veículos bem menores do que o da 116, né? Então mais seguro. Né? Perfeito, perfeito. E que também propicia fotografias incríveis. Né? E também dava para conciliar essa questão da beleza natural, né? A gente vai ter ali lugares, tanto a Lagoa dos Patos ali do lado direito, para quem está indo, como Lagoa do Bacupari, as praias de Mostarda, Farol da Solidão, Lagoa do Peixe. Então, em termos de beleza natural também são lugares muito bonitos. Assim. Legal. E como que surgiu a ideia de fazer o livro relatando essa viagem e como que ficou o livro agora pronto? O resultado é o mesmo do início da viagem ou do início do projeto? Ou no meio do caminho teve alguma adaptação, alguma mudança, enfim? No meio do caminho tiveram várias pedras, né? Como diz mas o resultado eu acho que saiu bem melhor do que eu imaginava. Né? E aí eu tenho que fazer um agradecimento à editora Dialogar, a Letícia está ali nos assistindo, né? E eu sou muito grato pela editora, criei um afeto e um carinho muito grande pelo pessoal que trabalhou no livro. Né? Acho que eles contribuíram muito na questão da diagramação, montagem das fotos. O resultado final tem ali marcas d'água que remetem à bicicleta, que é uma característica, acho que, da Dialogar, o cuidado com o livro Claro, um livro a gente espera que é o conteúdo que está sendo publicado, a história, mas ele pode ser além disso, né? Então eu sempre cito a Dialogar como aonde eu conheci a editora, que foi pelo livro Benedita, da Cláudia Nina, uma escritora carioca que eu adoro as obras dela. E me chamou a atenção que a Dialogar colocou junto com a história ilustrações do João Pinheiro, né? Bico de pena, né? Nanquim, que é uma coisa rara. Aqui também vai ter essas gravuras, né? Com marca d'água. Impressionante. Eu estava acompanhando aqui, mostrando alguns dos registros fotográficos, né? Punta del Diablo, Punta del Este, as protagonistas, assim como vocês, né? As bikes durante o percurso, depois a chegada lá em Montevidéu também, né? E é belíssimo mesmo o tratamento. Assim, eu acho que isso valoriza. Especializado. É a mesma editora também, né, da Cristiane Avancini, que a gente conversava agora há pouco, de Quando Tudo Transborda também. Né? Inclusive, eu estava assistindo agora um pedacinho da Cristiane e corri para comprar o livro dela, né? Fiquei curioso e a mesma qualidade de trabalho a gente vai ver ali nas grafias da Cristiane, né? Mas então, nesse sentido, o livro, da tua pergunta, o livro ficou bem melhor do que eu imaginava, assim. Eu tinha um pouco de dúvida, porque nunca tinha escrito. Inicialmente eu pensei em escrever um livro. Quando eu fiz a viagem eu tinha um diário, assim. Ia fazer um livro de turismo para ciclista e meio técnico para bicicleta, mas no curso da escrita ele foi mudando, porque comecei a falar de algumas bicicletas que eu tive e do período histórico que eu tive essas bicicletas, e entrou algumas coisas de história, alguns momentos políticos, e mudou completamente a história, né? No fim, ficou um livro que eu nem sabia exatamente como é que eu classifico isso, né? Eu perguntava para a Letícia, da Dialogar, que isso é um livro de viagem, que é? No fim, ela me deu uma definição boa, que seria uma crônica de viagem. Crônicas de viagem, embora tenha uma linearidade, assim, né? Todas estão encaixadas. Né? Que bacana.
Pinduca Pascoal, escritor, ciclista, mais ciclista do que escritor, não sei, né? Porque quem entra Agora, nas letras está sempre escritor, daqui a né? pouco já está igualando isso aí. É, isso aí. A gente reforça, então, o convite para o lançamento agora no domingo. Como a gente disse, a feira tem ainda muitas atividades até o dia 16, domingo. Uma delas é o lançamento dessa publicação do Pinduca Pascoal, que é Por Si Marcha. Essa viagem de bike até Montevidéu, né, contando todas as aventuras, né, e como ele mesmo disse, oportunizando quase que um guia, né, de viagem também, compartilhando as suas experiências aí nesse percurso. A sala de vitrine de lançamento é no domingo às 14h. Opa, caiu ali. Vamos cuidar bem dessas obras, a gente tem que tratar com carinho as publicações. Então, às 14h no domingo, a vitrine de lançamento e depois, na sequência, como sempre, daquele primeiro bate-papo, o pessoal já corre ali para a Praça de Autógrafos, também no domingo, às 3h, aqui no Centro Histórico, no meio da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71. E a gente vai deixar também, Pinduca, deve ter muitos registros também, né, da viagem no teu perfil do Instagram. Acredito que muita coisa, né, sempre tem aquela seleção que o público acaba não tendo, né, a oportunidade de contemplar tudo que, né, se recolhe, né, numa viagem tão extensa como essa, né? Aí eu lamento dizer que eu tenho muitos a nossa expectativa. Registros Fica pessoais, dica, então. não. Muitos registros pessoais, mas eu não tenho o hábito do Instagram ainda. Mas eu prometo, assim, para quem tiver curiosidade, instigado agora, foi provocado. que nos próximos dias meu Instagram vai estar ativo e vai estar com bastante registro. Está no compromisso agora, vou deixar aí pro público agora, hein? @Pinduca Pascoal, só chegar lá para conhecer mais dessa publicação que acontece agora, o lançamento no domingo, Por Si Marcha, Pinduca Pascoal. Gente, a gente faz mais um intervalinho rápido, porque tem muita feira ainda para acontecer aqui. Já já tem mais Estação Cultura Especial. Estamos de volta aqui direto da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, com Estação Cultura, nessa transmissão integrada TVE e FM Cultura. Esse nosso último dia de presença aqui na Feira do Livro. A gente está desde o dia 31 de outubro aqui nessa 71ª edição, fazendo as entrevistas com escritores e escritoras, quem passa por aqui para nos trazer, então, as novidades, os lançamentos, as produções. Eu estou ao lado da minha colega Paula Coutinho e a gente segue conversando agora com uma presença ilustre aqui no nosso programa, Paula. E a gente vai falar de memória, vai falar de teatro. O que a gente tem de assunto para o público? Esse baita conhecedor, né, de teatro e também, né, como tu disseste, muito apropriadamente, essa presença ilustre, porque ele mal sentou aqui, já umas quantas pessoas que passaram rapidamente acenaram para ele, Antônio Rolfeld, isso é velhice, né? Isso é velhice. Não, isso é importância na cena cultural aqui da capital do Rio Grande do Sul. Tá rolando, então, para hoje, são muitas atividades, né? A gente brinca que até domingo tem muita programação boa que merece ser conferida, né? Bate-papo, atrações musicais, espetáculos de teatro para o público infantil, para o público adulto. São muitas atividades. Até domingo a gente se despede, eu e o Edu, aqui do Estação Cultura de hoje, né? Isso. Mas fica o convite até o dia 16 para acompanhar todos esses lançamentos, entre eles Teatro Província, que é o lançamento que acontece às 3h30 da tarde ali na Sala de Jacarandás, aqui no Clube do Comércio, né, que recebe muitas das atividades nesse primeiro contato aí com os autores, e logo em seguida, às 5 da tarde, na Praça de Autógrafos, tem essa sessão de autógrafos. Tu participaste, né, de um capítulo, Rolfeld, conta pra gente, tu que é um conhecedor aí das artes cênicas, da cultura local. Foi uma iniciativa do Luiz Arthur Nunes, né, que foi ator e diretor, criador do Grupo Teatro Província nos anos 70 aqui em Porto Alegre. Um grupo que ao longo de cerca de 10 anos se apresentou permanentemente em Porto Alegre, propondo uma renovação de linguagem das artes cênicas. E por incrível que pareça, uns 4, 5 anos atrás, nos reunimos numa feira de livro, o Luiz Arthur, a Suzana Saldanha e eu. E o Luiz Arthur vinha com essa ideia, vamos fazer um livro contando a história do Teatro Província, né? O Teatro Província coincidiu com o início das atividades do Teatro de Câmara, que hoje está bem renovado, em experiência que a gente teve aqui com a Secretaria Municipal de Cultura,
com a tenda de cultura, com o carrossel de cultura, que eram equipamentos que eram levados para os bairros em Porto Alegre, né? E, sobretudo, no caso do Luiz Arthur e da sua trupe, a Suzana Saldanha fazia parte disso, a inovação da linguagem, né? Eu, como jornalista na área cultural, aqui no Correio do Povo, eu acompanhei toda essa história. Então, a ideia foi que, além de contar a história do grupo em si, peça a peça, o Luiz Arthur faz a ficha técnica, depois relembra a produção, linguagem, os desafios, enfim, as experiências todas. Eu faço um capítulo todo em que propõe, digamos assim, um contexto histórico. O que estava acontecendo em Porto Alegre naquela década? O que ocorria no Rio Grande do Sul, o que ocorria no mundo, mas que se refletia sobre o Rio Grande do Sul. Morte, por exemplo, de algum desportista. No nosso caso aqui, a abertura do Teatro de Câmara, a criação de novos viadutos, os parques junto ao Rio Guaíba. Aquele episódio famoso do jovem, hoje já um sujeito não tão velho quanto eu, mas na metade, né, daquele jovem que subiu numa árvore ali 1971 junto a... foi Exatamente, aquilo, né? Tu lembra melhor do que eu a data. Ali junto à Faculdade de Direito, para impedir que na obra do viaduto ali da João Pessoa se derrubasse a árvore está lá. Então eu recupero todas essas histórias para entender qual foi a importância do Teatro Província, que não foi só teatral, que não foi só dos espetáculos, mas era um grupo que contava coisas. Alunos do DAD, né, alunos do Departamento de Arte Dramática da URSS, se reuniram e que fizeram realmente experiência. Bom, cada um foi para o seu lado. Luiz Arthur foi estudar em Paris, outros foram para os Estados Unidos, outros foram para a Alemanha, outros ficaram aqui em Porto Alegre. Então eu acho que é muito bom a gente, assim, tanto tempo depois, são 50 anos nessa brincadeira, a gente poder contar essa história e até talvez comparar as dificuldades que eles enfrentaram lá com as dificuldades que, infelizmente, a gente continua enfrentando aqui hoje em dia, né? E vai ter agora, 13h30, então, esse bate-papo ali no Clube do Comércio. A ideia vai ser falar um pouquinho sobre o legado também do teatro. É mais o Luiz Arthur que vai falar, eu vou fazer dama de companhia ali para ele. Né? Porque, na verdade, basicamente a história é do grupo, e foi Sim. ele que dirigiu o grupo. Mas tem um carinho grande pelo grupo, fui convidado, vou estar ali presente. E depois do lançamento às 5 horas, o livro tem distribuição gratuita, quer dizer, as pessoas que tiverem interesse no livro chegam ali no espaço dos autógrafos, pegam o seu exemplar, e nós conseguimos, com o apoio do Zafari, fazer também uma Lei Rouanet. Então isso é importante, porque assim as pessoas têm acesso a uma história que, última vez, é a história da cidade. Sim. Então, isso parte da história da cidade. Ficou um livro grande, eu tomei um susto quando eu recebi os exemplares impressos, que são quase 400 páginas de livro. É um documento histórico, é importantíssimo, e tem né? algumas Como tu fotografias e até algumas fotografias das montagens. Aliás, casualmente, fotos tiradas pela Sandra Laporta, que é a pessoa que responde aqui todo pela Feira do Livro. E ver como a gente cruza as coisas, né? Feira do Livro, na teatro, feira, exatamente, né? essa coisa toda. Que bacana, que bacana. E dentro dessa tua participação no livro, de trazer esse contexto, como é que foi assim o teu processo também de pesquisar em textos antigos? Como é que foi isso? Mais pela memória? A internet ajuda no primeiro momento, né? A internet é o trampolim para a gente saltar. Eu fui para a internet e comecei a botar anos de 1970, Porto Alegre. Aí vinha lá umas coisas. Selecionava, depois, claro, automaticamente me lembrava, recriava, fui para os jornais, né? Especialmente o Correio do Povo. Então fomos fazendo assim ao longo dos anos da década, Rio Grande, Porto Alegre e o mundo. Sempre aquilo que refletiu, porque nós tivemos o grande acidente do avião da Varig no aeroporto de Orly, em que morreu, inclusive, a Leila Diniz, o Agostinho Santos, que foi um negócio que impactou o Brasil inteiro. Eu acho que é importante a gente recuperar essas coisas para entender esta década, quando essas coisas estavam acontecendo. Sem dúvida. Vamos reforçar o convite, então, a partir das 13h30 da tarde, ali na sala dos Jacarandás, no Clube do Comércio. O lançamento de Teatro Província na vitrine e logo em seguidinha aí o momento da sessão de autógrafos, às 5 horas da tarde aqui na Praça de Autógrafos, na Feira do Livro. Luiz Arthur Nunes, Antônio Rolfeld participam. Imagino que a Suzana vai aparecer também, que muita Vai ser um gente momento do de grupo, reencontro, claro, né? É o momento da gente reencontrar a turma, agora tudo velhinho, né? Porque depois de 70 anos, vocês imaginam que faz diferença, né? Mas a pleno vapor. Muito obrigada, Antônio Rolfeld, mais uma vez. Uma alegria conversar contigo. Até uma próxima. Obrigado, um abração. A gente vai para um intervalo rapidíssimo, volta com mais Estação Cultura Especial, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Já, já.
Estamos de volta para este último bloco do Estação Cultura, especial aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Já está aquele gostinho de saudade, aquela nostalgia da feira. Mas a gente encerra hoje às 3 horas a transmissão aqui do Estação Cultura. Ainda tem muita cobertura pela TVE e pela FM Cultura também das atividades da feira. A feira vai até o dia 16, o domingo. As bancas abrem sempre às 10 horas da manhã. Até às 8 horas tem muita atividade acontecendo aqui na Praça da Alfândega. A gente fala direto do Centro Histórico da capital gaúcha, nessa transmissão integrada da TVE com a FM Cultura 107,7. Me acompanha aqui Eduardo Osório. A gente recebe uma entrevistada muito especial agora, né? Falando em convidados ilustres. Ilustres, seguimos aí, né? Com essas mentes brilhantes, né? Essas reflexões super potentes e pertinentes. E para né? encerrar, sem deixar margem de dúvida, que fica aquele gostinho de quero mais, né? Sem dúvida. A gente dúvida. fica com vontade, a gente tá encerrando essa nossa presença aqui, mas já querendo a próxima edição e seguir recebendo escritores e escritoras aqui na Praça da Alfândega. A gente vai conversar agora com a escritora, jornalista, cronista, roteirista e feminista Mili Lacombe, que está chegando aqui na feira, está chegando mesmo, né, Mili? Já seja bem-vinda. Quase não deu tempo, que bom que deu tempo, deu olha tempo só. dela passar aqui, ela que participa de uma conversa às 5h30 da tarde no Clube do Comércio e depois vai autografar as suas últimas obras, ela que também está lançando o livro Feminismo para Não Feministas, né, Mili? Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente, é um prazer estar aqui, uma honra estar em Porto Alegre para esse evento tão legal, estou muito feliz. E a Mili que tem, assim, além das publicações, né, eu acompanho, tem um perfil no Instagram que é super ativo, né, com várias abordagens. A questão do feminismo, ela é marcante, né, e a Mili sempre se coloca muito em todos os temas, né, contemporâneos. É uma mulher admiradora, entendedora, né, cronista do futebol também, né. E a gente tem essa oportunidade dessas trocas aqui, então realmente é sempre uma alegria te receber e a gente já deixa também a indicação, né, do perfil no Instagram, assim como a gente faz com os demais autores, para acompanhar, para além dessa nossa conversa, o trabalho, a atuação da Mili. Conta pra gente então, Mili, como é que vai ser a tua participação aqui, como é que tá a expectativa? É a primeira vez aqui na Feira de Porto Alegre ou já tiveste outras oportunidades? Não, é a primeira vez aqui na feira. Eu estou lançando, na verdade, 2 livros, né? Tem o Feminismo para Não Feministas, tem o outro que se chama Eu Te Amo Cretino, que é uma ficção. Então, Feminismo para Não Feminista é uma história não ficção, né? Então, a gente está... A ideia, eu escrevi em coautoria com a Paola Lins de Oliveira, uma antropóloga. A ideia é a gente trazer aliados para a luta, sabe? Sim. Dizer como o machismo fere os homens também. E por que seria muito bacana se os homens entrassem nessa luta, não por nós, mas por eles também, por vocês também. E aí, Eu Te Amo Cretino é uma ficção. A história de um casal que ficou preso dentro de um apartamento no Rio de Janeiro, na iminência do isolamento social. E ele diz para ela, num jantar, eu acho que eu não te amo mais, e ele não tem para onde ir, vem o isolamento e eles têm que ficar lá discutindo a relação. Então, eu estou muito animada de poder falar um pouco sobre essas obras aqui em Porto Alegre. Eu só vim para Porto Alegre uma vez, nunca tinha vindo para a Feira do Livro, então é uma honra. E vai ter o bate-papo também, é um outro momento, né, de conversa com a Mili. A gente reforça o convite, lembrando que a gente está nessa transmissão integrada TVE, FM Cultura pela 107,7. Então, para quem, né, nos acompanha pelo rádio, deixo aqui já o registro hoje às 17h30 no Clube do Comércio. Fica aqui do ladinho, na Rua dos Andradas ou Rua da Praia, já vai conhecendo os nomes, os apelidos das ruas aqui dos porto-alegrenses, porque aqui é Rua da Praia não à toa, a gente tinha água aqui, não à toa, na enchente, ficamos alagados por aqui, o centro histórico ficou bastante submerso, né? E depois, em seguidinha, às 19 horas, a gente tem a sessão de autógrafos aqui na Praça de Autógrafos. O Eu Te Amo Cretino é muito bacana também, porque a Mili vem contando, vem provocando os leitores, e deu muito certo comigo, porque eu já vou adquirir o meu também, né? Tu faz essa interlocução, e isso é bacana, né? E é uma conversa bem natural, né? Assim, como é que tem sido para ti trabalhar assim pelas redes sociais? Como é que as pessoas te dão um retorno, né? Como é que é essa conexão com o teu público internauta?
Ah, é muito bacana, assim, esse trabalho de você usar a rede social de uma maneira didática, sabe? Pensar o que eu vou colocar ali naquele dia que possa eu compartilhar o que eu aprendi. Porque conhecimento é tipo o amor e o fogo. Se você divide, você aumenta. É a única coisa que quando você divide, você consegue aumentar, você não diminui, né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu quero compartilhar. E é para isso que eu uso minhas redes sociais. Outro dia eu acompanhava um debate, uma conversa, né, com o Juca Kfouri, e tu comentavas que desde muito pequenininha tu frequentava, né, os estádios, e como era difícil que tu ias com teu pai, né, se não me engano, acho que era essa história, né, e como é difícil desde sempre, às vezes questões básicas a gente não se dá conta, falando das questões do feminismo, há pouco conversávamos com a escritora Hilda Simões Lopes, que lança o livro Maia, traz a história das mulheres que davam aquele suporte nas guerras, né? Eram invisibilizadas, né? Então, tantas coisas sem voz, né? E a dificuldade para uma menina simplesmente acompanhar um jogo de futebol, porque eventualmente precisava ir ao banheiro, mas não podia ir porque estava com o pai, né? Então, quanto a gente precisa ainda avançar, né? Quantas necessidades não são observadas? É importante a potência dessas conversas que tu trazes, né, Mili? Ah, isso é fantástico, assim, porque quando eu conto, eu ia ao estádio com meu pai, as pessoas falam, por que meu pai nunca me levou? Não é muito simples um homem levar uma criança ao estádio. Ainda não é, né? Ainda não é, porque assim, ele não podia me levar ao banheiro. Porque ele não podia entrar no banheiro feminino. Eu sozinha no banheiro com ele, eu até poderia, mas é arriscado. Ele não faria isso. Então, antes de ir ao estádio, ele já me fazia parar de tomar água. E no estádio eu não podia tomar água. Então, tudo valeu a pena, mas ainda assim, sabe? São coisas que ninguém pensa. Ninguém pensa como uma mulher não pode ir ao banheiro num estádio, né? Outro dia a gente conversava com a Márcia Tiburi também, que lançou Ninfa Morta aqui, né? A gente bateu um papo com ela. E ela estava falando, né, da ameaça iminente, né, para as mulheres em qualquer momento de circulação pública e no ambiente doméstico também, né. Agora há pouco também a Hilda comentava, né, como são frequentes os abusos no ambiente doméstico. A estatística mostra, né, que ele pode ser potencialmente mais perigoso também, né, Mili? Tem uma estatística num estudo feito nos Estados Unidos que diz que o único lugar mais perigoso do que o quarto para uma mulher é a estrada. Então, as mulheres morrem primeiro, mais na estrada, e depois nos seus quartos. O lugar menos seguro para uma mulher estar é dentro de casa. Então, é devastador, né? Eu estava conversando com meu irmão outro dia, e eu falei, porque ele é muito curioso com o feminismo e com essa luta. Aí ele São esses homens, né, que vão ajudar, né, para que o mundo seja melhor, não só para as mulheres, como para os homens. Exato, né? E ele quer entender, mas ao mesmo tempo ele não foi equipado para entender. Aí eu falei, você anda com medo todo dia? Ele falou, não. Falei, você tem medo de ficar sozinho no escritório à noite? Não. Você tem medo de entrar no elevador só com mulheres? Não. Eu falei, a gente vive assim. Aí ele falou, é mais ou menos como, ele é São Paulino, né? Como se eu passasse com a camisa do São Paulo no meio da torcida do Corinthians. Excelente. Eu falei, é mais ou menos isso. Ele falou, vai ter corintiano legal, que não vai fazer nada comigo, mas eu vou ter que estar assim sempre. Eu falei, é exatamente isso. Essa figura, essa metáfora perfeita, realmente. Acho que traduz muito, né? Eu acho que sim. E falando sobre essa tua obra, escrita a quatro mãos, né, do feminismo para não feministas, falando ainda também na escritora Hilda, que passou aqui, depois que a gente terminou a entrevista, ela veio me falar e dizer da importância dos homens também serem chamados, né, a essa luta. Fala um pouquinho de como que foi a construção dessa obra, né, esse diálogo, né, entre vocês duas e mais ou menos assim como conversar com essas pessoas. Sim. A Paola e eu, a gente trabalhou muito juntas em roteiros de amor e sexo, bem juntinhos, algumas coisas para audiovisual. E a gente começou a notar que os homens achavam que os mais bacanas, eles achavam que eles estavam entrando na luta para ajudar a gente. Era uma postura de eu vou fazer isso por você. Se você entra para fazer alguma coisa por mim, vai ter um limite. Vai ter o limite do desconforto, vai ter o limite do, isso aqui eu quero manter meu privilégio nesse lugarzinho. Então a gente começou a mostrar, a gente entendeu que talvez fosse legal mostrar que é por vocês. Porque assim, eu fico imaginando, como é você crescer num mundo que diz assim, não chora desde pequeno? Sim, porque tem as opressões, né, do mundo, claro, para o mundo masculino. Você né? não pode chorar, você não pode sentir, você vai ter que sustentar uma família, não pode dizer para um amigo eu te amo, não peça ajuda para ninguém, não diga o que você está sentindo, não fraqueja.
deve ser medonho ser socializado assim, nesses termos. Então, o livro, ele tenta desvendar todo o machismo e a misoginia na vida de um homem. Ou vocês morrem mais, vocês sofrem mais acidente, vocês entram mais em briga, vocês morrem mais cedo, vocês morrem mais de suicídio, vocês adoecem mais. Isso é machismo. Tudo isso é o machismo atuando sobre vocês. Então, o livro vai no beabá dessa história, sabe? Por que vocês deveriam entrar por vocês, não por nós? Não, sem dúvida. E como tu disseste, né, o livro ele traz essa pegada também que é a tua, né, da pedagogia, né, do acesso à conversa, né, e não a uma militância furiosa. Até isso não é uma boa colocação, mas assim, no sentido de que, bom, vamos trabalhar juntos, né? A gente não está guerreando com ninguém aqui, né? Porque é mais ou menos essa toada, né, que tu adota. E eu acho que essa é uma abordagem também sempre de abrir o caminho para a conversa, né? De estabelecer um ambiente até de empatia, de alteridade, né? É porque a gente não quer inverter as coisas. Ninguém vai ganhar nada numa guerra de mulheres contra homens. Vamos supor que as mulheres ganhem essa guerra fictícia. A gente vai ter ganhado e daí, o quê? Né? Algumas das pessoas que a gente mais ama no mundo são homens, sabe? Então, a ideia é fazer com que eles venham pelo didatismo mesmo. Assim, não é uma guerra de mulher contra homens, é uma guerra de todo mundo, pelos seres, pelo planeta. O feminismo quer emancipar todo mundo, sabe? E os homens precisam se livrar desse peso que é você não poder chorar, não poder sentir, não poder ligar para um amigo e dizer, cara, eu tô mal, eu tô precisando de ajuda. Viver é muito difícil. Todo mundo deveria ter acesso a esses afetos, sabe? Então a ideia não é fazer um contra, é fazer um com. Mas é muito aos poucos. A gente não consegue isso com um decreto. Sabe, o didatismo leva a gente lá. Como é que tem sido a tua percepção, assim, não só nesses contatos direto com o público, mas também se tu tem como dimensionar pelas redes sociais, enfim, nos lançamentos, dessa adesão, né, dos homens para esse convite, né? Como é que tem sido? Tu observas que eles estão gostando da proposta, atendendo esse convite? Muito. E você sabe quando eu sinto? Quando eu tenho amigos ou conhecidos que me ligam e dizem assim, Mília, eu quero só entender que eu fui um cara escroto, que eu já fiz coisas das quais eu me envergonho e eu quero melhorar a partir de agora. Porque a gente não vai mudar o mundo prendendo e cancelando um machista e um misógino por vez, até porque o machismo e a misoginia estão na gente também. É uma estrutura. Então a ideia é justamente essa, assim. Se você entendeu, então ajuda a gente a partir de agora. Sabe? Vamos nessa luta a partir de agora. Não adianta a gente querer punitivismo, prender, se vingar, cancelar. Vamos chegar aonde, assim, sabe? Se eu tivesse sido criada como um menino nesse mundo, eu faria as mesmas coisas, provavelmente, sabe? É um machismo estrutural, né? É estrutural. E E eu entendo o que é, porque eu sou um corpo branco dentro de uma sociedade racista. Então eu sei como eu me beneficio do racismo, como o racismo me deu privilégios. E eu sei eu compreendo o meu tamanho dentro dessa luta. Como eu preciso ser uma agente da luta antirracista. Não é a responsabilidade das pessoas negras lutarem contra o racismo, é das pessoas brancas. É o mesmo e convite, é dos homens, né? é o mesmo convite. É a mesma proposta, né? A gente vai reforçar, então, o convite. O convite não só, mas para os homens, principalmente. Para todos, né? Como é que vai ser a dinâmica? Tu vai apresentar as obras, vai abrir para conversa, vai estruturar a dinâmica ali ou vai ser mais livre, sem roteiro? É sempre livre, vai ser como o dia estiver pedindo, como vai ser uma conversa, naturalmente. como acontecer. Então tá, a gente deixa também para referência o perfil no Instagram, que tanta gente falou e que é super atuante ali, é o @mlacombe, de Mili Lacombe. Então, as conversas, os encontros hoje sobre as obras da Mili Lacombe, lançamento aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, às 5h30 da tarde, ali no Clube do Comércio, no 2º andar. E depois, na sequência, o pessoal já é convidado a partir ali para a Praça de Autógrafos, às 19 horas, para a sessão de autógrafos, levar para casa um registro carinhoso ali desse encontro e dessa passagem por Porto Alegre, que venham outras também. Já fica o convite, eu e o Edu já estamos com saudade da feira, projetando a próxima. Tá acabando, né? Tá então a gente já deixa o convite presença, também, né, para um reencontro com os nossos convidados, né? Muito obrigada, Mili, mais uma vez. Sucesso, seja muito bem-vinda. Obrigada, Edu, obrigada, Paulinha, obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, eu que agradeço.
E a gente encerrou por hoje, né? isso. Pelo menos a Estação Cultura Especial aqui, direto da Feira do Livro, né, Edu? 6h30 da tarde tem Redação TVE, então direto conectem-se lá na TVE para acompanhar toda a nossa cobertura aqui direto, especial da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71. Foi uma alegria, eu faço um convite para as 2 da tarde, ao vivo, mais Estação Cultura aí, direto do estúdio lá no Morro Santa Teresa. Tchau, tchau, obrigada pela companhia, até uma próxima.